Fala moçada, beleza? Polêmicas na área... Errei, né? Polêmicas vazias na área. E a gente já tratou aqui de um duelo. A gente foi de o duelo entre Messi versus Cristiano Ronaldo. Na época a gente chegou à conclusão que o Messi leva vantagem, né, como jogador. E agora a gente vai discutir outra rivalidade, só que agora no banco de reservas. A rivalidade entre duas figuras distintas, opostas, quase que antagônicas. A rivalidade de hoje é Mourinho versus Guardiola. José Mourinho, Pep Guardiola. Dois técnicos que já ganharam quase tudo, né? São muito parecidos até em número de títulos, mas o Guardiola tem 8 anos a menos de carreira. Mourinho começou em 2000 e o Guardiola só começou em 2008. E aí, se você olhar o embate de títulos, né, você tem 22 títulos para o José Mourinho, 21 títulos para o Pep Guardiola, números iguais ou quase iguais, mas uma média muito melhor do Guardiola, né? Uma média aí que dá o quê? 22 jogos por título. A cada 22 jogos, o Guardiola conquista um título, a média do Mourinho ela é muito superior a isso. Seria suficiente para dizer que o Guardiola é melhor que o Mourinho? Não. Nesse caso em específico, tem um outro número que favorece ao Pep Guardiola, que são os duelos um contra o outro. Enquanto eles estiveram juntos no futebol espanhol, o Guardiola só perdeu 2 vezes pro José Mourinho. É verdade que uma dessas derrotas foi justamente na final da Copa do Rei. Foi a primeira vitória do Mourinho em cima do Guardiola e foi justamente numa decisão valendo taça com o gol do Cristiano Ronaldo. Então o Mourinho chegou para acabar com a hegemonia do Barcelona. Conseguiu. Naquele momento, ele conseguiu. E ele conseguiu diminuir o abismo. Ele parou de perder, ele estancou o sangramento, mas ele continuou sofrendo e muito. Por exemplo, o primeiro jogo do Mourinho, logo diante do Guardiola, foi um 5-0. Uma atuação de gala do time do Guardiola em cima do Real Madrid, em pleno Camp Nou. Uma atuação que ficou para sempre. É bom lembrar também que José Mourinho, e a gente já contou aqui que ele estancou o sangramento, né? Ele diminuiu o abismo pro Barcelona, também conseguiu ganhar uma Liga Espanhola. E de lá para cá, depois do José Mourinho, o Real não ganhou mais a Liga Espanhola. Mas é verdade também que depois da saída do Guardiola, esse abismo diminuiu ainda mais. E o Mourinho, que ainda ficou lá e viu outros técnicos chegando, por exemplo, o Tito Vilanova, ele conseguiu equilibrar ainda mais. Então tinha o mérito do José Mourinho e teve a carência com a saída do Pep Guardiola. Então a gente tá falando de dois caras gigantescos. A gente já trouxe os números aqui, caras que ganharam praticamente tudo com os clubes. O único título que o Mourinho não tem é um título mundial interclubes. E aí é importante a gente acabar com um mito. O mito de que o Mourinho, ele gosta do futebol feio e o Guardiola do futebol bonito, que prefere o jogar bem a ganhar e que o Mourinho prefere jogar mal e ganhar. Tem nada disso, nada disso. Nenhum deles chegou a falar sobre o assunto. Pelo contrário, eles dizem que são extremamente competitivos e que o resultado está em primeiro lugar. No livro do Guardiola, por exemplo, ele fala isso várias vezes. A primeira temporada dele no Bayern de Munique foi dissecada e acompanhada por um escritor espanhol. E ali ficou muito claro, o Guardiola, por exemplo, odeia o tic-tac inoperante, ou seja, ficar com a bola só por ficar. O ficar com a bola para o Guardiola é uma estratégia para você abrir espaços, se defender e esperar o momento certo de dar um bote. Ou seja, é uma beleza natural, mas não planejada, que acaba dando resultado. E é eficiente. É algo que é consequência de um estilo que ele implementou, que ele aperfeiçoou, estilo que já vinha lá da escola Johan Cruyff. Escola essa, por sinal, de onde o Mourinho também bebeu, porque o Mourinho foi auxiliar do Bob Robson no Barcelona, trabalhou comandando o Guardiola e eles nunca foram amigos, nunca foram parceiros, mas se respeitavam muito. Depois a coisa descambou um pouquinho, né? Os dois são resultado, só que um busca o resultado se moldando aos adversários, sendo quase que um camaleão do futebol, né? O Mourinho, ele disseca todos os adversários e ele se adapta ao estilo de jogar de quem ele vai enfrentar. Então acaba não sendo um estilo dos mais bonitos. Porque se você parar para pensar, qual foi a grande atuação de um time do José Mourinho? Uma derrota, que foi justamente contra o Barcelona, na semifinal da Liga, ele comandando a Inter de Milão. Aquele jogo, o José Mourinho sabia que tinha a vantagem. Tinha vencido o primeiro jogo 3-1 e chegou confortável para a decisão. E o momento em que o Barcelona mandava, né, no futebol mundial. E ele travou
travou o Barcelona ali. Ele conseguiu criar a tal expressão do ônibus. Ele estacionou o ônibus à frente da defesa do Inter e o Barcelona martelou e só conseguiu fazer um gol com o Piqué na reta final do jogo. Precisava de mais um e esse gol não veio. Então, o legado do Mourinho é um legado competitivo, de resultado, mas dificilmente a gente vai lembrar de um estilo próprio. Assim, este é o time do Mourinho. Eu estou olhando para um time do José Mourinho. Se eu não disser que ele é o treinador, dificilmente você vai identificar assistindo o jogo, seja no estádio ou seja na TV. Já com o time do Guardiola, não. O cara consegue distinguir perfeitamente o que é, por exemplo, o Barcelona do Luis Henrique e o que era o Barcelona do Guardiola. O que é o Bayern de Munique do Guardiola, ou o que era, né? E qual era do Ralf Rangnick, por exemplo. Tem diferença. Então, existe um legado do Guardiola para o futebol mundial. O legado do Mourinho, eu sinceramente já não sei qual é. Então, nesta comparação entre Mourinho e Guardiola, eu não tenho dúvidas nenhuma de que o Guardiola é um técnico muito melhor que o José Mourinho, ou pelo menos maior para a história do futebol. Melhor vai ficar muito a gosto de cada um. É água e óleo. Tanto que isso ficou claro, e a gente já mostrou aqui algumas vezes, quando ele comandava, um comandava o Real e o outro comandava o Barcelona. O Real precisou se adaptar para conseguir ganhar ou para não perder. E muitas vezes o jogo descambou até para violência, com expulsão, com clima tenso, com a porrada cantando e até com a animosidade entre amigos de seleção. E essa animosidade foi um pedido do Mourinho, que mandou acabar com a tal da amizade, que isso não era clima pra classe. Convenhamos, né? O Mourinho é chato pra cacete. O Guardiola é melhor do que o Mourinho até no livro. Os dois têm livro. Um tá aqui, inclusive, o Guardiola Confidencial, que é muito bom. O livro do Mourinho, o Mourinho Rockstar, já não é a mesma coisa, assim. É tão chato quanto o próprio José Mourinho. Um livro burocrático, assim como os times do português. Tem outro ponto que pra mim coloca o Guardiola bem acima do Mourinho. E esse ponto que eu queria falar é dos jogadores modificados. Como o Guardiola melhorou alguns jogadores. Por exemplo, o Javier Mascherano. Mascherano era volante, virou zagueiro com o Guardiola por uma questão de necessidade e hoje ele é muito mais zagueiro do que volante. E um zagueiro tão bom quanto ele era jogando de volante. O Daniel Alves só melhorou nas mãos do Guardiola, dito pelo próprio. O Robin, recentemente, falou em entrevista que com o Guardiola ele se tornou um jogador muito mais completo, mesmo aos 29 anos. O Messi é um exemplo clássico. O Messi virou falso 9 com o Guardiola e teve atuações históricas assim. A leitura de jogo do Messi se deve muito ao Pep Guardiola. Essa mesma relação você não vai encontrar, ou vai ter muita dificuldade de encontrar, do Mourinho com os seus jogadores. Assim, qual foi o jogador que passou pelas mãos do José Mourinho e ficou melhor, ou ficou diferente, ou se adaptou? Eu particularmente não lembro. Tentou até fazer isso com o Davi Luiz, mas foi bem cornetado na época, aqui no Brasil, quando ele colocava o Davi Luiz jogando de volante. E nessa, eu tenho quase certeza que o português estava certo. O Davi Luiz é bem melhor como volante do que como zagueiro. José Mourinho e Guardiola estarão dividindo talvez os mesmos restaurantes, as mesmas escolas para os filhos, de repente o mesmo condomínio, mas eles vão dividir também uma rivalidade, porque Mourinho vai estar no United, o Guardiola no City. E aí, será que o Mourinho consegue diminuir um pouco a distância? O Guardiola vai ter o tal cheque em branco para montar o time que ele quiser, o estilo que ele quiser, que é um que a gente já conhece muito. Bem, para encerrar nosso polêmicas dessa semana, chegou a hora do opiniões que a pessoa não tem o direito de ter. Você já deve ter escutado, eu já ouvi isso várias vezes, é um negócio que me incomoda profundamente. E é aquela frase sem muito sentido, né? De, o Guardiola só tem os resultados que tem, ou só é o técnico que é, porque só treina time bom. Minha gente, qual é o técnico desse tamanho que treina time ruim? Nenhum. Todo grande técnico teve um grande time. Não tem segredo. Técnico grande vai para time grande. Time grande atrai técnico grande. É natural. E antes que eu me esqueça, fazer trabalho bom em time ruim ou time fraco fosse motivo de comparação, no caso aí Guardiola e Mourinho, o Ranieri era melhor que os dois, porque ele pegou o Leicester e foi campeão inglês. Portanto, esse argumento é um pouco fraquinho. Pode seguir o vídeo. Quando ele assumiu o Barcelona, depois da era Rijkaard, por sinal, naquela situação, todo mundo cravava que quem ia pra lá era o José Mourinho. E a primeira coisa que ele fez foi implementar o seu, mesmo sendo o seu primeiro trabalho profissional. E ele afastou o
Ronaldinho, depois foi tirando o Deco, o Eto'o foi embora e ficou o time com a cara do Guardiola. Ele formou o Pedro, ele botou o Busquets de titular, depois tirou o Yaya Touré, ou seja, ele tinha um time grande que ele tornou maior ainda. Então a opinião de que o Guardiola só é o que é porque pegou time bom, é uma opinião que o cara não pode ter. Semana que vem a gente traz outro vídeo, outra polêmica, e aí a polêmica dessa vez vai atingir muita gente. E aí eu vou tocar no ponto afetivo, né, de algumas pessoas. A gente vai tratar aqui sobre a Geral. E a Geral era uma merda.